Boa noite. O chumbo da redução da TSU no Parlamento e um ano de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa são alguns dos temas na prova dos 9 desta noite, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e José Manuel Pureza em substituição de Fernando Rosas, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Bom, e vamos começar pelo assunto do momento. O Paulo Rangel, ainda hoje, o Primeiro-Ministro dizia que os portugueses não iam ficar a dever nada ao PSD, nem a subida do salário mínimo, nem o alívio fiscal para as empresas. Não, eu acho que, sinceramente, acho uma frase feliz, porque é bom que os portugueses, por causa do governo socialista, já devem tanto ao estrangeiro, que só faltava agora que, para além de deverem ao estrangeiro, ainda ficassem a dever ao PSD. Era sobre endividamento. Sinceramente, acho que o Primeiro-Ministro esteve feliz nessa, porque ele, de facto, tem contribuído para o aumento da dívida, como sabemos. A dívida está como está, vem dos governos socialistas de José Sócrates. Portanto, seria muito mal que o PSD estivesse a contribuir. O PSD contribuiu para criar um clima que permitisse a redução da dívida. A verdade é que fosse agora ficar sem haver alguma coisa ao PSD. Portanto, ainda bem que não fica. Pronto, o que eu digo é que há uma coisa que é certa. O Primeiro-Ministro aprendeu a lição. Foi preciso, mas aprendeu a lição, porque ele agora, não só ele próprio reuniu com a Concertação Social, como, para além do mais, enfim, embora num apontamento ainda inicial, mas enfim, até houve quem no PSD criticasse isso, mas isso não critico, acho perfeitamente natural que as coisas se enrolem desta maneira neste contexto, mas depois ou antes consultou a sua base de apoio parlamentar e, portanto, o que é natural, porque negociar com a Concertação Social na base de um dictate ou de uma imposição. Aliás, o Presidente da República foi muito claro na sua entrevista, não é? Disse que o Governo que tinha decidido e, portanto, chegou à Concertação Social com aquilo decidido. Portanto, não havia cá concertação nenhuma. Estava imposto, era uma imposição. Bom, e que até foi ele, Presidente da República, que muito contribuiu para que se fizesse esse esforço. Foi o que ele disse. E julgo que devemos acreditar. Bom, e depois, não só isso, como, não só bastou isso, como, para além do mais, queria que, quer dizer, não tinha nenhuma base de suporte, sabia. O que ele diz é que não estava à espera que o PSD votasse contra, tendo em conta as posições. Não é uma questão de estar à espera, é uma questão de consultar, porque isto são relações institucionais. Isto aqui não é um exercício eu diria, quase que uma espécie de astrologia política, que está à espera. Portanto, o Primeiro-Ministro consulta aos astros e diz, bom, agora não tem que consultar os partidos. Portanto, os representantes dos eleitores não têm de ser consultados. O Primeiro-Ministro, na sua astrologia, acha que estes vão votar assim, vão votar assado. Aliás, sem razão absolutamente nenhuma para isso, ao contrário do que ele diz, porque o PSD sempre disse, em 2014, que achava que esta devia ser uma medida temporária. Depois teve mas esta também era temporária, não é? Calma, mas temporária quer dizer que é usada uma vez. Teve alguma tolerância para um segundo uso? Sim, senhor. Bom. Mas converter uma medida temporária numa medida permanente é que não pode ser, porque se ela for ter... Repara, isto no fundo é uma estratégia que o PS tem usado em tudo. Nas cativações foi a mesma coisa. Ele fala em cativações permanentes. Isso não são cativações permanentes, são cortes. Não é? Portanto, mas é sempre a ideia de que é temporário. Eu lembro-me, quando estava cá a Troika, que uma das coisas que o PS, enfim, e os seus aliados da extrema-esquerda sempre disseram é que era o problema dos cortes. Agora são aliados do PSD. Os cortes não são aliados do PSD. Votaram no mesmo sentido que o PSD. Mas não são aliados. Nós não temos nenhum acordo, não andamos lá a assinar numa esquina, às escondidas, acordos separados com cada um deles, que eu saiba, certo? Portanto, cada um votou como entende que deve votar e é sempre assim. E o que é que pensa da alternativa encontrada, da redução do PEC, do Pagamento Especial por Conta? Eu penso que o que digo é o seguinte, o Governo tinha que encontrar uma alternativa. Se o Governo encontra uma alternativa que é aceitável pela Concertação Social e que pode ser suportada pelo Parlamento, no caso de haver necessidade de ela ir ao Parlamento, o que não é uma necessidade estrita, mas que pode acontecer, e isso sim, o Governo tem sempre de contar com isso, na sua atividade legislativa, porque sabe que todos os decretos-leis estão sujeitos a um procedimento de apreciação. Eles não estão obrigatoriamente sujeitos, mas podem estar sujeitos, são suscetíveis disso. Portanto, é o que eu digo, o Primeiro-Ministro, em certo sentido, aqui o que vem é dar toda a razão ao PSD. O PSD sempre disse que ele devia ter uma base parlamentar e que devia trabalhar com a sua base parlamentar, e foi o que ele fez agora. Portanto, Pedro Silva Pereira, foi o que ele fez agora, usando as palavras de Paulo Rangel, o Primeiro-Ministro aprendeu a lição, porque de facto a partir de agora e depois desta posição do PSD,
o Governo vai ter que negociar todas as medidas, de facto, com os partidos à sua esquerda, não contando nunca com o voto favorável do PSD. Bom, uma coisa é certa. Isto muda? Todos aprendemos, se não sabíamos já, que o PSD não é de confiança. E, portanto, pode votar hoje ao contrário daquilo que votava ontem, pode alterar o seu sentido de voto, a sua posição, por razões puramente táticas e de oportunismo político. E isso é preciso ter-se em conta, doravante, com certeza que sim. Por isso Agora, isso vai obrigar a uma negociação mais intensa. A notícia do dia é que o problema está resolvido. O Governo resolveu em 3 tempos, em 24 horas, juntou os parceiros sociais e encontrou uma solução para este problema. E, portanto, o PSD, que queria embaraçar a maioria e o Governo, acaba embaraçado. Porque, querendo boicotar o acordo de concertação social para aumentar o salário mínimo, apanhou como uma resposta uma frente unida que vai agora do Partido Comunista às Misericórdias a darem uma bufetada de luva branca ao PSD e a manterem o acordo de concertação social. Sr. Pedro Silva Pereira, não teria sido melhor começar por aí? Uma medida também favorável às empresas. Mas não teria sido melhor começar por aí? É preciso. Ou seja, o perceber, Governo ter em linha de conta exatamente. Na semana passada, é preciso perceber que a medida que o Governo acordou em concertação social anteriormente, da redução da taxa social única, já tinha sido adotada no ano anterior por este mesmo Governo e há 2 anos atrás pelo Governo anterior. Portanto, não havia nenhuma razão para esperar, como aliás o Primeiro-Ministro explicou, que o PSD fosse dar aqui uma cambalhota, uma pirueta e agora... Mas a partir de agora há que tirar consequências disso, não é? É como digo. E o que é que vai mudar na forma como... O fator que precisa de estar em cima da mesa é que o PSD não é de confiança. E, portanto, nós precisamos... Mas achas que o PSD devia apoiar o Governo? Mas sempre, alguma vez, o PSD deve viabilizar o Governo. Muito importante que é tem que responder a isso. A segunda novidade da semana. A segunda novidade da semana é que caiu a máscara ao PSD a propósito desta matéria. Porque, finalmente, o PSD reconheceu a sua verdadeira oposição a este aumento do salário mínimo. Quando primeiro o líder do PSD no Parlamento e hoje o seu líder parlamentar vieram dizer que, afinal de contas, o que achavam mesmo é que o aumento do salário mínimo era excessivo. Veja bem, 557 euros para os trabalhadores mais pobres, eles acham que é excessivo. E, portanto, realmente há no meio disto tudo uma oposição ao salário mínimo, ao aumento do salário mínimo. E a explicação que hoje o líder parlamentar do PSD deu é simplesmente extraordinária. O Dr. Luís Montenegro diz, bom, é que a prova de que é excessivo é que é preciso uma compensação. Como se o PSD, quando estava no governo, não tivesse aumentado o salário mínimo com uma compensação. Perguntaremos, foi excessivo o aumento feito pelo PSD? Isso não faz nenhum sentido. E depois a lógica que está por trás desse raciocínio é a seguinte. Se houver um acordo em concertação social, em que há um aumento do salário mínimo com qualquer compensação, então o aumento do salário mínimo é excessivo. Logo, o aumento do salário mínimo só não é excessivo se for feito de acordo com a vontade dos patrões. Isto é, eles só aumentam o salário mínimo, aquilo que quiserem, sem nenhuma compensação. Portanto, isto é um entendimento errado daquilo que deve ser o objetivo a prosseguir com o salário mínimo, o objetivo a prosseguir com a concertação social e, portanto, eu creio que, no fim das contas, o que é que fica mesmo? Fica uma convicção na sociedade portuguesa a propósito da falta de coerência e a insistência no oportunismo político do PSD e uma capacidade de gestão política da parte do Governo e da maioria que, confrontada com um desafio por parte do Dr. Passos Coelho, foi capaz em 24 horas de resolver o problema e até de reforçar o apoio social e político à medida de aumento do salário mínimo nacional. José Manuel Pureza, esta não podia ter sido a posição inicial da maioria? Bom, da maioria, entenda-se... Eu já fiz esta pergunta ao Pedro Silva Pereira, mas no fundo a pergunta é de certa forma a mesma. Sim, eu percebo. Depois disto tem que haver uma nova articulação a nível dos partidos de esquerda com o Governo, não? Vamos lá ver. Relativamente à questão da subida do salário mínimo e relativamente à descida da TSU patronal, as posições do PCP e do Bloco de Esquerda
e do Partido Ecologista dos Verdes são conhecidas desde outubro. Portanto, não é nada de novo. Nós, enfim, tenho consciência de que sempre foi público, notório, uma oposição à descida da TSU patronal. Portanto, quando a Constança pergunta se devia haver uma atitude diferente da maioria, bom, da nossa parte houve clareza em relação a essa questão. Enfim, então, portanto, o que é que tem que mudar? É no Governo? Não, vamos lá ver. O que eu creio é que houve uma orientação para esta questão que passou por uma lógica de compensação. Ou seja, portanto, a subida do salário mínimo por um lado e, por outro lado, a compensação. E essa compensação, na verdade, estou convencido, estou profundamente convicto que foi uma compensação errada, essa medida da descida da TSU patronal. Por uma razão, ela transferia para os contribuintes pela via do orçamento ou transferia para os trabalhadores pela via da segurança social a compensação da subida do salário mínimo. Ora, na verdade, isso não é acertado e se realmente é necessário salvaguardar a robustez, a solidez das pequenas e médias empresas, que são aquelas onde, enfim, o peso da massa salarial, porventura, em termos relativos, faz sentir mais nos seus encargos. Então, haveria que abordar de frente justamente as principais necessidades das pequenas e médias empresas. E eu creio que, desse ponto de vista, esta medida que hoje foi anunciada é uma medida que vai no sentido certo, porque ela realmente aplica-se de maneira privilegiada, digamos assim, às pequenas e médias empresas. Mas a pergunta é porque é que essa negociação não foi feita antes? Mas isso, eu com toda a franqueza, não lhe sei dizer. Pois. Não lhe sei dizer, porque não lhe sei dizer. A astrologia política. Não é uma questão da astrologia, nem é uma questão de consultar por razões institucionais. Quer dizer, isso, vamos lá ver se nos entendemos. A verdade é que o PSD, nesta matéria, sempre teve uma orientação que foi clara, justiça seja feita ao seu líder, o Dr. Passos Coelho, todos nós nos lembramos bem, que há não muito tempo o Dr. Passos Coelho defendia a descida do salário mínimo. Isso é uma posição pública. A descida do salário mínimo. Sim, a descida do salário mínimo, no sentido em que a descida... Ao Paulo Rangel. Não sei onde é que eu vi. Ao Paulo Rangel. Paulo Rangel poderá não se recordar. Mas a verdade é que o Dr. Passos Coelho entendia que a subida do salário mínimo era nociva para estimular... não haver subida, e, portanto, em última análise, a descida do salário mínimo seria a medida mais certa. Dr. Paulo Rangel. Isso já é muito capcioso. E hoje, está bem, chame-lhe o que quiser, chame-lhe o que quiser. Não, e justamente... mas quase. E justamente hoje... ao longo deste debate, houve uma sinceridade crescente por parte dos dirigentes do PSD, no sentido de considerarem que esta subida de salário mínimo era excessiva e mais, encarariam a hipótese de uma subida de salário mínimo por razões de generosidade. Essa expressão foi utilizada. Ora, eu acho que é uma visão errada das coisas. Não se trata nada de uma questão de generosidade. Trata-se precisamente de uma medida de sensatez económica. Mas para além da discórdia do PSD de ser contra a subida do salário mínimo, há uma coisa que o PSD deixou claro, é que nunca, quando houvesse divisão na maioria, o PSD não serviria para... Puro tacticismo, O que eu estou a perguntar é que alterações é que isso vai obrigar a ter na maioria de esquerda. Porque alguma coisa vai ter que ser corrigida. Se a partir de agora não podem nunca contar com o voto do PSD... Por exemplo, vamos dar um exemplo, as parcerias público-privadas na saúde. Bom, eu já acredito, eu nesta altura já começo quase a acreditar em tudo, não é? Ou seja, como dizia ontem um dirigente do Partido Socialista, quer dizer, já só falta mesmo o PSD fazer tomar uma decisão relativamente à saída de Portugal da NATO, quer dizer, enfim, isso se for necessário, justamente. Bom, mas portanto, vamos àquilo que é sério. Ora, isto significa concretamente que há medidas que não contam com o apoio dos partidos à esquerda do Partido Socialista, que têm posições conjuntas com o Partido Socialista. Isso é sabido, e o Partido Socialista, estou muito convencido, que saberá tirar as ilações da imprevisibilidade total em que o PSD se colocou nesta matéria. E os partidos à esquerda não têm que tirar consequências? Não, mas ouça... o PS devia governar com o PSD. Ora respondam-se a esta pergunta. Acha que era isso? Não se trata disso. Não, rigorosamente nada. O PSD nesta matéria... O PCP, o Bloco de Esquerda
previsibilidade queria total. Repare, o PCP e o Bloco de Esquerda queriam que o PS, Paulo Rangel, para as coisas que acham que são boas, governava com a extrema-esquerda. Para as coisas que acham que são menos boas não é ou isso. más, Não se trata governava disso. com o PSD. Não, elas são boas ou são más para todas as partes. E nesse caso concreto, então lhe vou dizer, o PSD sempre foi favorável às parcerias público-privado na saúde. Sempre foi favorável. E agora está disponível para votar contra? Não sei se está. É que se está disponível para Eu votar acho que a contra, lógica isso é a significa mesma. Não é a taticismo mesma puro. lógica. A lógica é, Taticismo se puro. o Bloco de Esquerda Como é que se levar vê? aquilo ao E Parlamento e previsibilidade está é isso. contra... Não, Da mas parte do Bloco de são Esquerda coisas tem uma totalmente previsibilidade diferentes. Eu já lhe total. vou explicar. Sabe quais são as É nossas muito posições. simples. Uma coisa é uma medida do Eu não sei governo quais são as que é posições do sujeita PSD. a apreciação parlamentar. Outra coisa é uma iniciativa de um partido de extrema-esquerda isolado. Agora, o Bloco de Esquerda vai apresentar uma iniciativa sobre a eutanásia. Ou vai apresentar uma iniciativa sobre a saída de dados. Isso é uma iniciativa do Bloco de Esquerda, não tem nada a ver com as medidas do governo. Nem tem a ver com a sustentabilidade do governo. Portanto, são coisas totalmente diferentes. pode ser. Para além de que eu acho que o PSD o que tem é ele próprio. Então é só em relação às medidas do governo? Não é só lhe estou a dizer. O PSD tem que fazer o juízo relativamente a cada uma das medidas. Aliás, isso ainda hoje foi dito. Tem que fazer esse juízo. O que o PSD nunca vai aceitar é que o Primeiro-Ministro queira tenha um acordo com a esquerda e queira fazer do PSD a muleta da esquerda. Portanto, se nós temos um governo, repare, se nós somos oposição ao governo, quer dizer, quando o Bloco de Esquerda era oposição ao governo do PSD-CDS, era oposição ao governo do PSD-CDS. E até poderia haver uma medida ou outra com a qual concordasse, mas se achasse que ela estava inserida na estratégia global daquele governo, podia votar contra ela. Foi isto que aconteceu. E, portanto, não é mais do que isto. Aliás, como eu lhe digo, uma coisa é utilizar pontualmente a TSU para este efeito. Outra coisa é tornar isso uma medida permanente. O que o PS estava a fazer era, todos os anos, ia fazer, é verdade. Para vocês é totalmente tem que ver o acessório. fundamento. Vai haver o fundamento de 2014. Está lá escrito. Para vocês isso é totalmente acessório, como ficou claro. Não é acessório. O Paulo Rangel E fazer a concorda oposição com também esta não é medida. Disse-o aqui Eu no nosso não programa. discordo. Pois é, então pronto. Mas também... Eu vou nessa discussão, porque o seu problema é o outro. Não, o meu problema é outro. é pura tática política. Não é nada. Não é mais nada do que isso. E o que eu acho extraordinário... Mas a tática política também existe, mas não é tática política isto. Também existe. Isto não é tática política. Isto, em primeiro lugar, é respeito pela concertação social. Respeito porque os senhores querem boicotar a concertação social e dizem que querem respeitar o acordo de concertação social. Mas então, deixe-me explicar que eu boicotam. Se me deixar explicar, eu explico. É desrespeito porque alguém que chega à concertação social e diz: eu já tomei esta medida e agora os senhores, se quiserem, arranjem qualquer coisa para ver se a medida... Portanto, quem chega... Porque o Presidente da República disse, até foi a primeira coisa que ele disse na entrevista, foi: o Governo já tinha decidido isto sozinho e não ia à concertação social. Fui eu, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente. Que concordava, aliás, com essa medida. Críticas umas atrás das Concordava com essa medida, que aliás... Certo, mas eu não estou a dizer o contrário. Depois, segunda coisa que é muito importante, é que não se pode levar à concertação social uma coisa que se sabe que depois não tem viabilidade parlamentar. Quem aqui está em calculismo, em taticismo e, porventura, a querer fazer jogatainas políticas é o Primeiro-Ministro. Porque o Primeiro-Ministro sabia muito bem que não era apoiado pelo PCP nem pelo Bloco de Esquerda. Não quis consultar o PSD. Quando era naturalíssimo que ele o tivesse consultado, era a coisa mais normal. Mas não foi só a questão da cerimónia? Não, desculpe, não é uma questão de cerimónia, é uma questão institucional. Ou isso? Não, mas é que uma questão institucional. Portanto, se tivesse havido consulta, a questão... Lá está. Se tivesse havido consulta, o meu amigo até encararia votar com o Governo. Só o problema foi não haver consulta. Por favor. Ou há convicção política ou não há... Desculpe lá, não é nada disso. O Bloco de Esquerda, se o Governo aparecer com uma medida, sem ter falado com o Bloco de Esquerda, o que é que o Bloco de Esquerda acha sobre isso? Assume as suas posições, pronto. como agora aconteceu. É como nós. Não, como nós assumimos as nossas posições. Não, as vossas posições que eram contrárias daquelas que tinham antes. Essa é que é a questão. Vá ler a decisão de 2014. Vá ler a de 2014, que diz que é excepcional. Bom, eu Para terminar este tempo. É jogataina. Eu percebo. Quando acabar a vez do Paulo Rangel, Paulo Rangel já demorar a acabar. Vai demorar. Já sabe que isto demora. Obrigado. Eu aprecio o esforço do Paulo Rangel. Ainda bem. Mas é simplesmente extraordinário que procure fazer aqui este exercício que nos procura convencer que o PSD, que chumbou
a solução encontrada na concertação social é que está a favor da concertação social. Quer dizer, pretender passar a ideia que respeita, é uma de coisa que diferente. o PSD é que está do lado da concertação Que social. respeita. Quando o Governo foi capaz, primeiro, de fazer um acordo e depois de fazer esta adenda ao acordo, tendo a seu lado os parceiros sociais, indo até às Sim, então, você tem. IPSS e às misericórdias. Vai todo mundo, está Pois todo mundo, é isso unanimidade. prova bem. É Os unanimidade. factos provam bem. É um regime de Quem é unanimidade. que tem a concertação Não, social não, do seu lado? não. E, aliás, se assim não fosse, também o Presidente da República não teria Certo. tomado a posição que tomou Pronto. a favor Ouça. da solução encontrada Eu da já dei a minha concertação interpretação. social. Não quero Isso aceitá-la, está na isso sua parece, liberdade. Qualquer coisa de muito evidente. Não. E depois, realmente, é preciso perceber isto. Quer dizer, não se trata do Governo pretender, nem o Governo está preocupado com isso, que o PSD venha, como é que dizem, fazer de muleta ao Governo. Não, se trata não. disso. O Governo aprovou uma medida e foi aquela medida porque foi aquela que foi sugerida pelos parceiros sociais. E o Governo entendeu que deveria ir ao encontro das pretensões dos parceiros sociais para encontrar uma solução de compromisso. É sempre assim que se fazem os acordos. E não tinha nenhuma razão para Mas pensar... o acordo é extensível às IPSS. Mas tinha razões que o para- PSD ir agora mudar a sua Não é posição. mudar. Era mudar. Porque era a posição mudar, está como lá. bem sabe. A posição está lá. Sim, a posição está Em lá. Mas este 2014, aumento do salário mínimo também não era o mesmo do ano passado. 2014. É um novo. Mas E, não é isso, portanto, mas não pode um converter novo- uma um novo medida aumento do temporária salário numa medida que utiliza recorrentemente. Oh, Paulo Rangel, veremos Pronto. então. Os senhores votarão contra mais um acordo de concertação social, a redução do pagamento especial por conta Isso e as medidas logo de se apoio verá. às IPSS. Farão como entenderem. Mas se o fizerem, nós tiramos as nossas consequências. Pronto, o país mas- tira as suas consequências. Claro, é mas apenas isso, disso claro. que se trata. Mas eu acho que o Não país é tem que mais tirar as nada. consequências, ninguém Não é impõe mais nada ao nada. país. O Governo tomou uma medida Porque que nós- achou que devia repare, retomar, com o apoio dos parceiros há uma coisa sociais, que lhe digo. e o PSD vota contra. Sim, senhor, vota Há uma contra. coisa- Votando contra, terá a censura de todos aqueles que concordam com esta medida. Não tem, e aumento não. do salário mínimo, não excessivo, mas justo, Até tem- aumento do até salário tem a mínimo e compreensão. umas medidas de apoio às empresas. Pode ter porque isto também faz discordância e ter sentido. Príncipe Pereira, este acordo é extensível às IPSS? A medida do pagamento Está a ver, social por conta não aproveita às Sim, por isso é que eu estou a IPSS. perguntar. E por isso a medida do pagamento especial por conta é complementada por uma outra medida de apoio do reforço financeiro em projetos de cooperação com as IPSS e as misericórdias. Isso já está acordado. Sim, isso há um acordo de princípio também nesse domínio. Hoje foi explicado que o detalhe dos termos, mas o impacto financeiro das medidas é equivalente àquele que foi estimado para a taxa social única. Bom, Mas está a ver, se é assim, não se compreende porque é que o PS faz tanto barulho. Se o PS tivesse seguido um caminho PS não- normal, o um caminho PS não faz nenhum democraticamente barulho, normal, o PS não de faz nenhum respeito barulho. pelo Parlamento e pelas forças parlamentares, pelo menos, tinha chegado O PS a uma não faz situação. nenhum barulho. Quem O faz PS, barulho a fazer cambalhotas é o PSD. Bom, isso é uma questão técnica. vamos a outro dos temas desta semana. Paulo Rangel fez um ano que Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República. Alguns setores, nomeadamente no PSD e na oposição, mais do que até no PSD, alguns setores consideram que Marcelo Rebelo de Sousa se tem colado demasiado ao governo. Concorda com esta crítica? Vamos cá ver. O balanço que faço em primeiro lugar é um balanço altamente positivo. Primeira coisa que queria dizer. E especialmente por causa desta ligação profunda que o Presidente foi capaz de estabelecer com a população em geral. E, portanto, e com as suas causas. E, portanto, acho que isto é um serviço inestimável, não só ao país, mas também até à própria política e a uma certa reabilitação da política. E, portanto, isso é o primeiro ponto que queria dizer. Bom, depois, segundo ponto, eu a respeito das posições do Presidente da República, quanto ao Governo, elas, na verdade, não se distinguem nada das posições. Portanto, muita gente diz, isto é uma inovação. Não. Eu que, aliás, escrevi sobre isso longamente durante muitos anos, aliás, com juízos críticos em alguns casos. Mário Soares também teve, do meu ponto de vista, de uma maneira mais acertada, com o governo do PSD minoritário,
e depois até com o primeiro mandato de maioria absoluta do PSD, uma certa, diria eu, empatia que irritava um pouco o PS, mas na verdade pareceu-me que no caso dele foi numa dose certa. Depois, por exemplo, achei muito mal, e fui bastante crítico, de alguma colagem que Cavaco Silva fez ao governo Sócrates. Não o suporte ao governo, o apoio ao governo. Eu acho que ele pode ser dado de uma forma, digamos, que é substantiva e eficaz, mas não tem de ser uma colagem demasiada. E acho que nessa altura houve isso. E acho que nós, neste momento, eu até escrevi aqui há algum tempo, e já disse isso até ao Presidente, uma vez que eu encontrei ocasionalmente, também porque não é muito difícil encontrá-lo, porque ele está em todo lado, mas não deixei de dizer pessoalmente que havia um erro nesta estratégia. Portanto, o que é que eu acho que aqui... Eu aqui sou mais desfavorável à forma como Mário Soares conduziu o seu mandato do que à forma que teve, por exemplo, Jorge Sampaio ou Cavaco Silva. O que é que eu acho? Eu acho que perfeitamente compreensível que, havendo um governo minoritário com uma coligação de incidência parlamentar, ou um acordo de incidência parlamentar, e, portanto, havendo aqui alguma instabilidade, vendo-se, aliás, que as tensões são bem maiores do que aquelas que se esperava, e estão agora, aliás, a surgir em catadupa todos os dias, cada um puxa de uma medida para ver se tira, digamos assim, o chão ao outro. Bom, naturalmente que o Presidente tem que ter aqui um papel institucional importante de apoio. Eu isso não censuro. Acho que, por vezes, ele vai longe demais. E porquê é que eu acho que isso é mau? Nos casos em que o Presidente se cola demasiado ao Governo, foi o caso de Jorge Sampaio, foi o caso de Cavaco Silva. O que acontece é que... Mas é o caso de Marcelo Rebelo de Sousa? E eu acho que é o caso de Marcelo Rebelo de Sousa. Às vezes vai um pouco para lá daquilo que seria necessário, isto é, para apoiar o Governo, que eu acho que é uma coisa que lhe fica bem e que, de resto, não está nada em contradição com aquela que é a linha de todos os presidentes anteriores. Enfim, excluindo Ramalhianos, que vivia também num outro contexto até de poderes presidenciais. Mas... eu acho que ele que faz bem nessa ideia de suporte e de apoio à estabilidade, e acho que isso não tem nada a ver com uma quebra de neutralidade, nem de imparcialidade, nem nada disso. Portanto, se alguém diz isso, acho que está a ser muito injusto e incorreto. Bom, acho que faz parte das suas funções garantir essa estabilidade, mas acho que depois, às vezes, talvez pela tal magistratura pedagógica que ele invocou na entrevista, vai um pouco longe demais. E o que é que aconteceu? Jorge Sampaio acabou a dissolver uma Assembleia da República em que havia maioria absoluta. Cavaco Silva fez um discurso de posse no segundo mandato que foi altamente contestado e considerado muito crítico para o governo que estava em funções. Quer dizer, as pessoas que mais apoiaram os governos foram aquelas que tiveram de tomar medidas mais extremas contra eles. Ora, aí Mário Soares tinha, e é isso que eu digo nesse artigo, que já escrevi há uns meses, portanto não é de agora sequer, Mário Soares tinha um certo savoir-faire, porque ele às vezes puxava as orelhas aos governos, mas isso fazia com que depois não tivesse de tomar medidas extremas contra eles. E, portanto, o que aconteceu nos outros dois magistérios é que dois presidentes aparentemente muito parlamentaristas usaram instrumentos completamente presidencialistas. E, portanto, eu aqui, enfim, o professor Marcelo Rebelo de Sousa conhece a realidade muito melhor que eu, não só como ator político, mas também como professor de Direito Constitucional e, em particular, especialista na questão dos sistemas de governo. Eu aqui acho que se ele tivesse um bocadinho mais de contenção, sem deixar de exercer essa função, que de resto, como lhe digo, corresponde à matriz, todos os presidentes começam assim, quando estão em coabitação, eu acho que para ele era melhor e para o sistema de governo era melhor, porque pode mais tarde ter que ser chamado a intervir de uma forma mais drástica e penso que isso cria entropias e desequilíbrios no sistema. Mas globalmente acho muito positivo o mandato. Pedro Silva Pereira, o balanço, mas se concorda com Paulo Rangel quando ele diz que por vezes o Presidente vai longe demais na colagem ao Governo ou no apoio ao Governo? Bom, eu quero começar por concordar com o Paulo Rangel na outra parte. Eu acho que o balanço a fazer do primeiro ano de mandato do Presidente da República é francamente positivo. Acho que o Presidente interpreta bem a função presidencial. Acho que se coloca acima dos partidos, como Presidente de todos os portugueses, faz a pedagogia da unidade nacional, não apenas da estabilidade institucional, mas da unidade nacional. Penso que isso é importante. Contribuiu muito significativamente para a descrispação da sociedade portuguesa e para a aproximação entre as instituições políticas representativas e os cidadãos. Isso tudo vai a crédito dele.
É verdade que tem tido uma solidariedade ativa com o Governo. Penso que nenhuma consideração que não seja demasiado politicamente correta negaria essa evidência. Mas eu estou convencido que essa solidariedade ativa com o Governo se deve, em primeiro lugar, àquilo que ele explicou na mensagem de Ano Novo, isto é, que faz um balanço positivo da evolução do país no último ano, e ele também não pode negar essa realidade, mas também por razões de interesse nacional. Porque nós não podemos esquecer que Portugal está ainda em procedimento de déficit excessivo e que é preciso fazer também essa pedagogia externa sobre o esforço que o país está a fazer para resolver os seus problemas estruturais. E eu creio que é isso também que o leva a essa posição. Julgo que não se tem falado muito, mas o Presidente tem também tido uma interpretação contida e correta, a meu ver, do poder de veto. Porque tem resistido à tentação, que porventura podia existir, de abusar do poder de veto para fazer valer convicções pessoais, até de ordem moral ou até religiosa, e ele tem sempre resistido a fazê-lo e creio que o faz bem. Acho que o reparo que eu faria é o mesmo que toda a gente faz, isto é, um excesso de pronunciamentos cotidianos que envolve sempre o risco de uma percepção de invasão das áreas de competência de outros órgãos de soberania, aqui e além com uma informalidade também excessiva que pode proporcionar mal-entendidos ou algumas gafes de linguagem que seriam evitáveis com um pouco mais de contenção. Mas, no geral, eu acho que o Presidente tem desempenhado bem a sua função e tem um contraste que não é apenas de estilo com o seu antecessor. Um dos méritos do mandato presidencial do professor Marcelo Rebelo de Sousa, neste primeiro ano, é ele dar sinais de compreender a função do Parlamento no nosso sistema democrático de governo e, portanto, o papel do Parlamento na legitimação do governo, e arrumou essa questão, sem apelo nem agravo, muito claramente ao longo deste ano de mandato. José Manuel Pereza, faz o mesmo balanço positivo, não seja tão positivo? Sou um pouco menos, digamos, sorridente para com este mandato. Não deixando de reconhecer, evidentemente, muitos traços em que, enfim, não há nenhuma razão para crítica especial. Mas eu creio que há 3 notas que, enfim, me parecem importantes. A primeira é a seguinte: o sistema político português, o sistema de governo português, neste último ano mudou no que diz respeito, digamos assim, ao protagonismo institucional. Ou seja, na verdade, o Parlamento, em função da conjuntura política que passámos a viver, passou a ser claramente o centro da vida política em Portugal. E, portanto, no nosso sistema semipresidencial, digamos que a dimensão presidencial poderia ter ficado menos visível, mais, digamos, escondida, digamos assim, em função do protagonismo que o Parlamento passou a ter, em virtude da negociação permanente por força da existência de um governo minoritário com o apoio no Parlamento e, portanto, creio que isso mudou as regras do jogo. Ora, desse ponto de vista, eu creio que o estilo de Marcelo Rebelo de Sousa é também o conteúdo da sua função. E, portanto, eu não sou capaz de distinguir isto que aqui o Pedro Silva Pereira chamava, e do meu ponto de vista bem, um excesso de pronunciamento, com, digamos, uma estratégia de recentragem, se quiser, ou até de busca de poder para a dimensão presidencial do regime. Eu creio que isso, efetivamente, não é propriamente a melhor das dimensões. Em segundo lugar, eu creio que, bom, e claro, eu não estou a fazer nenhuma análise de personalidade, isso não me interessa rigorosamente nada. É verdade que estamos todos muito condicionados por essa dimensão de estrela mediática que Marcelo Rebelo de Sousa é e que cultiva, mas eu quero analisar a política. E desse ponto de vista, no que diz respeito à questão da política, e é a última nota que eu queria deixar, eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa se tem destacado, sobretudo por uma posição que, do ponto de vista político, é aquela que ele tem, que sempre teve, que é uma posição centrista. Marcelo Rebelo de Sousa é aquilo que se poderia chamar um centrista no plano político. Mas tem apoiado a solução governativa. Sim, mas ouça, tem sobretudo procurado, digamos, chamar o governo para uma fidelidade aos compromissos europeus, em primeiro lugar, e em segundo lugar... Parece normal. Normal será, mas eu posso avaliar isso do ponto de vista político, naturalmente. E, portanto, essa normalidade
normalidade é aquela normalidade em que eu me sinto mais distante de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele tem sido um caucionador do cumprimento total de aspectos da política europeia que tem defendido também. Com certeza, e tem em Marcelo um suplemento de força para esse efeito. E eu, como é sabido, pertenço a uma área política onde isso não é olhado, onde isso é olhado de maneira crítica, e estou aqui a assumi-lo com toda a franqueza. Assim como, por exemplo, na gestão da questão central que tem estado precisamente no núcleo da vida política em Portugal, que é a questão do sistema financeiro, Marcelo Rebelo de Sousa tem estado, como é que eu ia dizer? Tem acompanhado, ia dizer patrocinado, mas é excessivo, tem acompanhado boa parte das soluções que me parecem, do meu ponto de vista, são erradas. Como também o Paulo Rangel foi, pontuando a primeira parte da nossa conversa com reparos, enfim, de fina ironia sobre a posição do Presidente da República em matéria de TSU. Na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa, justiça lhe seja, assumiu por inteiro o patrocínio da solução redução da TSU patronal. E teve, portanto, uma derrota política manifesta com esta alternativa que o Governo, em boa hora, formulou em virtude da derrota da medida no Parlamento. Paulo Rangel, o Presidente da República teve aqui uma derrota na TSU. Não. Ele, de facto, disse que tinha defendido a medida. Agora está todo contente, porque há um acordo de concertação social, está ainda hoje a ouvir, dizer que está vivo e que funciona e, portanto... Mas a pergunta é se teve uma derrota no Parlamento. Não, porque, repare, eu não tenho esta visão. Há aqui uma coisa em que eu discordo, mas, enfim, é uma questão de análise do sistema político português. Discordo frontalmente da análise que faz o José Manuel Pureza, porque é justamente quando os governos são minoritários que o Presidente da República é mais ativo. Isso é natural, porque, evidentemente, quando ele é maioritário, claro, ele tem um papel de controle maior aí, mas a verdade é que fica mais apagado. E, portanto, talvez, se a ideia de que ele quer reforçar o seu protagonismo, vingar, talvez isso seja uma boa razão para ele apoiar esta solução. É que enquanto o governo for minoritário, o poder do Presidente é seguramente maior. Bom, e assim chegamos ao fim de mais uma Prova dos 9. Boa noite e até para a semana.